existe uma coisa chamada pânico moral. O que é um pânico moral? Quando uma instituição, por exemplo, ela se sente ameaçada, então, de certa forma, ela quer procurar se defender. Né? Então, digamos assim, uma instituição que ela passou durante muito tempo ditando as normas na sociedade, quando ela percebe que aquilo que ela diz, que ela dita como a verdade, em que aparece uma contestação, a ideia é, epa, vamos ter que fazer alguma coisa, sabe? Hoje existe uma coisa que acaba prejudicando muito, tanto a escola, quanto também as famílias a lidarem com esse assunto, é a tal da chamada ideologia de gênero. Que não existe ideologia de gênero. Né? Para o pessoal que está assistindo, eu acho que é até bom ouvir isso, porque a gente vê muito, principalmente agora no período de campanha política, e na verdade, a gente tem até estudos, tem um estudo bem interessante, que é assim, não se meta com nossas crianças, que foi uma pesquisa realizada, né, com escolas, a partir dessas ideias, justamente, que às vezes os pais vêm dizendo que tratar sobre gênero e sexualidade na escola vai acabar influenciando, enfim, um monte de coisa. E é justamente isso é justamente o que está por trás, né? É esse combate a essa suposta ideologia de gênero. Aí eu acho até interessante eu explicar um pouquinho o que significa isso, certo? Vejam. Na década de 90, né, quando lá no Fórum Mundial das Mulheres, se eu não me engano, acho que foi em 1995, não lembro, mas acho que foi. Então, pela primeira vez, as mulheres que estavam lá reunidas naquele evento, elas utilizaram a palavra gênero. Naquele momento, causou um grande rebuliço no mundo. Né? Então, já em 1997, pela primeira vez, a expressão ideologia de gênero ela surge. E ela surge num dos documentos do cardeal Ratzinger, que depois chegou a ser papa. Então, esse termo ideologia de gênero, ele surge dentro das estruturas religiosas. Por quê? Quando as mulheres lá utilizaram a questão da palavra gênero, na verdade, elas estavam trazendo o gênero como propriamente ela é, né? Porque quando, por exemplo, a gente vai pegar os estudos feministas que vai dizer o que é gênero, o primeiro gênero é entendido como uma categoria de análise. Uma categoria de análise que dá para a gente ter uma noção de como as desigualdades entre os homens e as mulheres ela acontecem na sociedade. Pronto. Isso foi um primeiro conceito. Um conceito que foi de um estadunidense, uma filósofa estadunidense, a Jane Scott. E depois vem outras mulheres, outros estudiosos, né, trazendo outras perspectivas sobre gênero. E depois a gente vai ter, por exemplo, Judith Butler, que é uma das grandes filósofas que nós temos hoje. Ela também é uma estadunidense, e ela vai tratar sobre a questão da performatividade, que é justamente dizer o seguinte: olha, aquilo que se entende por homem, o que se entende por mulher, ele não esse entendimento ele não é igual em todas as culturas, ele não é igual em todos os tempos. Não é? E é justamente dizer assim, a forma como os nossos corpos eles se apresentam na sociedade, eles vão acabar dizendo, é justamente a questão da performatividade, vão acabar trazendo um gênero, dizendo o que é gênero. Então, mas o que acontece? Acontece que a sociedade ela tem determinadas estruturas, né, que acabam dizendo aquilo que é ser homem e aquilo que é ser mulher. Né? Que, por exemplo, de forma bem simples, que menino tem que usar azul, que menina tem que usar rosa, não é? Que menina tem que cruzar a perna quando vai sentar, e se o homem cruzar a perna é porque ele é gay, sabe? Então, o menino não pode rebolar quando tá andando, né? Menina tem que ser sempre aquela coisa dócil, e veja o quanto isso acabou influenciando na educação, né? Porque por muito tempo as meninas, existiam escolas, ainda existe, né, em alguns lugares, mas existiam escolas que eram separadas para meninos e escolas separadas para meninas, em que as meninas elas eram educadas a ser donas de casa. Não desmerecendo quem é dona de casa, mas o que está por trás disso é a ideia de dizer que para a mulher é sempre reservado o espaço privado. Estava limitando a mulher, né? Limitando, justamente. Então, vejam. Então, tudo isso é para a gente poder entender o que significa gênero, não é? O que significa gênero, como o gênero ele pode, na verdade, nos ajudar a compreender essas desigualdades. E aí a gente vai entender que gênero, tanto gênero quanto sexualidade, eles não são dados biológicos.